No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de Fátima, exorcistas, eleições europeias, Berardo e muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Mais uma vez. Mais uma voltinha no carrossel que é a vida. Hoje vamos falar de como preservar a virgindade até ao casamento. Exatamente. Como arrumar a roupa em Sim. casa e como ser um bom esposo. Exatamente. Não é? Exatamente. Por acaso não tinha graça fazermos um programa sem dizer nada às pessoas, chegarmos aqui e falarmos sobre normalmente as coisas que falamos, mas com a postura contrária. Podia ser. Podemos fazer isso. Já pensei, olha, pronto, fritaram. Estão drogados. Finalmente estão a fazer o podcast bêbado. Tinha interesse. Ok, tá, acho que sim. Isto é o Guilherme a debater-se com o som. Tá complicado. Bem, e então, como é que foi a tua apresentação do livro? Olha, correu bastante bem. Vi que estava cheia. Estava, a sim, Casa senhora. Independente. Foi ali a senhora da Casa Independente perguntou por ti, não é? Que Claro, depois do teu artigo, neste momento és uma coqueluche lá, não é? Já lá voltei depois disso. Ninguém me ofereceu nada. E olharam-te de lado, ou não? Não, eu notei alguns sorrisinhos, mas acho que devem ter tido fair play. E pediste alguma coisa para beber? Pedi. Não caguei fininho no dia a seguir, portanto não me puseram laxante. Sabes, também uma cuspidela não te faz que na boa, quando cuspe de pessoas aleatórias, uma pessoa não teve na sorveu, boca. Não é? Correu bem. Aliás, foi lá uma ouvinte do podcast, a Nicole, um grande saravá para a Nicole, que além de ouvinte do podcast é leitora, estava-me a dizer isso, gosta de ler e de ouvir podcasts, portanto a juventude não está perdida. Não está. Não é? Há pessoas ainda a formar as suas almas jovens e são elas que vão salvar o mundo. Não sei se vão. E a apresentação correu bastante bem. Foi apresentada pela Isabel Lucas, que é uma jornalista que escreve essencialmente sobre livros, não só, mas... E depois fui jantar com os meus amigos, uma vinhaça e tal, e estou no dia seguinte, estava aquilo que nós falámos... Apanhaste bebedeira? Não apanhei bebedeira, mas fiquei contente, e no final, tu há bocado, antes de começarmos, estavas a dizer que tinham-te oferecido shots lá em Braga, me ofereceram um medronho. Também. Só que eu, ao contrário de ti, parei ao primeiro. Não. Era um medronho ótimo. E o chefe do restaurante estava-me a dizer que há uma grande escassez de medronho este ano por causa dos fogos. Os medronheiros arderam. Isso é que é pior, percebes? Vês que há pessoas mortas e não sei o que, é uma coisa. Agora, acabar-se o medronho... Tá bem, mas o que estou a dizer é quando há um incêndio, não são apenas as vítimas humanas que estão afetadas, há toda uma economia e toda uma comunidade que é afetada. Sim. O pessoal que fica sem rendimentos, alguns, durante esse tiveram animais, tinham animais. Não sei se há seguros para isso, provavelmente haverá, já sabe como é que são as seguradoras. Mas a culpa é porque é que isto lhes acontece? Porque eles não acreditam em Nossa Senhora de Fátima. Sim, se acreditassem, Nossa Senhora de Fátima aparecia em cima do medronho, em vez de dar e soprava como o lobo mau para as casinhas dos porquinhos. Soltava gases por todos os orifícios até apagar o fogo. Não, que gases são inflamáveis. Mas Nossa Senhora não. Nossa Senhora não tem metano no cu. Não, é aquela espuma do extintor. Sim, é. Chantilly, até podes comer. A idade tem espuma, é um bocado nojento, mas é a Nossa Senhora, pode tudo. Sabes que ontem, em relação ao dia que estamos a gravar, mais uma vez celebrou-se o 13 de maio. Vi uma fotografia muito engraçada que era os coletes amarelos em França em protestos políticos e os coletes amarelos em Portugal, a caminho de Fátima. Sim. Não é? Cada um acredita no que acredita, não é? E quem é o mais rijo? É o que anda a partir coisas em frente à polícia ou é aquele que está cheio de bolhas nos pés? É uma questão. Pois é. Não fiz, acho que pelo primeiro ano, desde que faço comédia, não fiz nenhuma referência sequer. Tive o dia todo fora das redes sociais. Sim. Até porque
Já cansa, não é? Tipo, Pois, eu acho que já fiz tudo o que tinha a fazer sobre os pastorinhos. Já Já não há mais. Acho que depois do Shark Tank dos pastorinhos, tudo o que eu faça vai ser inferior. E então, a não ser que tenha uma ideia espetacular, não vale a pena. E é muito curioso porque algumas pessoas falam o santuário cheio, as velas, o sentido de comunhão. O mecanismo é exatamente o mesmo de quando estás a cantar o hino nacional num estádio cheio, mesmo que não sejas um patriota. Ou seja, tu em certas circunstâncias, há quem lhe chame espiritualidade, e eu percebo perfeitamente, não é? Mas atinge um estado de espírito e de ânimo que essas pessoas associam ao sobrenatural, e que pode ser... Imagina, tu fazes uma vigília por alguma causa, por alguém que morreu, e juntas aquelas pessoas com velas, e podiam ser todos ateus, atingiam o mesmo tipo de comunhão e de espiritualidade que aqueles que estão ali de velas acesas durante toda a noite. Sim, por isso é que eu acho que há muita gente que vai lá e não acredita em Deus, mas não acredita, muitas vezes, nas aparições, nem nada disso. Achas? Acho que sim. Eu conheço pessoal Então, que vai a Fátima numa de superação pessoal e de... Então, mas porquê não correm o Iron Man? Pois, porque não sei, estás a ver? Porque acaba porque tem esse lado religioso, mas não tem o lado religioso de achar que apareceu mesmo Nossa Senhora e não sei o quê. Conheço algumas pessoas, não digo que sejam a maioria. Eu percebo, eu não quero, eu percebo isso e aceito perfeitamente e não quero gastar sequer energias a criticar, mas é esse tipo de zona cinzenta entre eu acredito nisto, mas não acredito nisto, mas vou lá, que faz perpetuar um bocadinho o desengano. Sim, a única coisa que eu tenho contra é andarem lá as crianças de joelhos. Não é? Os pais com as crianças de joelhos a esfolarem-se, e essa merda devia ser sinalizado logo pela Comissão de Proteção de Menores, pela maus-tratos infantis. Por exemplo, o presidente do PNR veio dizer que quando eles chegarem ao poder vai acabar com o feriado do 25 de Abril e dia 13 de Maio vai ser feriado. Sim. Aconteceu uma coisa giríssima a vir para cá. Porquê? Porque eu estou sem carro e então vim de táxi. E começou a passar o tempo de antena do PNR e o taxista automaticamente trocou de estação. E eu pensei, quem lhes resta? Que se já não tem os taxistas, quem lhes resta ao PNR? Fiquei triste. Não era Uber, era táxi. Era táxi. Se fosse Uber, não é? Sim. E então foi no outro dia, eu já tive Uber, mas apanho táxis, e no outro dia, para o lançamento, apanhei um táxi. E só não me chateei, porque já estava um bocadinho atrasado, a hora combinada. Não me estava para chatear no dia do lançamento, ainda tinha que sair do táxi. E o gajo era nojento, tipo, tinha umas unhacas, mas unhas como eu nunca vi, não é aquela unhaca do dedo mínimo, eram todas, e nem eram amarelas, eram assim castanhas e tinham reentrâncias. Isso é do volante do Mercedes que se desfaja. Depois tinha um chapeuzinho à Mao Tse Tung com a estrela vermelha, estás a ver? Não tinha dentes, cheio de saliva, estás a ver? E foi o caminho todo a buzinar às pessoas e a chamar-lhes filho da puta, vai para o caralho. E várias vezes, tipo, quando vi alguém a atravessar a rua, parecia que estava a fazer pontaria. Eu estava a pensar, este gajo não pode gostar do que faz, não pode, a vida deste homem deve ser horrível. Porque... Também se tens essa cara, essas unhas e esses dentes, não pode ser boa a tua vida, não é? Pois, mas tu entras ali e já para não falar que o gajo ia um bocado depressa. E estava com o ar-condicionado a bombar, não estava assim tanto calor, e todo encasacado dentro do... E não cheirava a chouriço e a tabaco? Não, cheirava a tabaco. Sim, tabaco. Tinha fumado antes de eu entrar. Sim. Tinha aquele tabaco sediço que já está entranhado, estás a ver? Sim. É assim. Mas pronto. Mas é uma espécie portuguesa e que, quer dizer, está tudo aqui, toda a gente contente com o urso pardo, voltar a Portugal, e estamos a extinguir essa espécie tão característica que é o taxista. Sim. E que daqui a uns anos vamos tentar coloná-los e trazê-los de volta, percebes? Eu estou arrependido, já extinguiu-se. Sabes que os gajos do PNR já vieram manifestar-se contra o urso pardo, que é espanhol, e veio para cá. É provável, sim, é provável. O que é que estás aqui a fazer? O que é que estás a fazer aqui? Estás a roubar emprego aos portugueses. A tirar o mel português, que o gajo destruiu o mel. Mas voltando às aparições, houve uma coisa que eu notei, que achei gira, que foi... Eu lembro-me daqui há uns 2 anos ou 3, uma coisa que me fazia muita confusão era jornalistas no jornal... De falar milagres. Falar do milagre das aparições. Eu sempre disse que deviam falar das alegadas aparições. Claro. E reparei que este ano, li pelo menos 3 ou 4 artigos, todos diziam alegadas aparições. Boa. Gosto de pensar que fui eu que comecei esse movimento.
Não sei se é verdade, duvido, mas não, eu acho que deve haver gajos como nós, que pensam como nós nas redações e que de vez em quando devem dizer: olha, escreveste isso, se calhar para a próxima. Sim, não é uma coisa que às vezes o pessoal nem pensa, não é? Sim. E depois às vezes podes ler e pensar: olha, realmente faz sentido. Mas é notei que eu li, já não sei se foi no DN, no Expresso e no Público, acho eu. Li em 3 assim e estava todos das alegadas aparições. Isto porque vinha uma notícia no DN que era sobre que o DN tinha previsto as aparições 2 anos antes, porque estava lá na secção de classificados uma coisa que tinha a data. Mas isto era uma coisa que eu queria falar, que era aparições de Nossa Senhora nessa época, portanto a falar da Primeira Guerra Mundial e de um contexto histórico de imensa conturbação, de haver em 1917, naquele período, acho que não sei se foi em maio ou em junho, há uma coisa que era a greve da batata, não era a greve da batata, a revolta da batata, em que as pessoas estavam a passar fome, especialmente fora de Lisboa, porque Lisboa se embarcou a comida. Houve invasões de padarias, pilhagens, mortos, dezenas de mortos. E o que é que provoca o jejum prolongado? O que é que provoca? Alucinações. Não, e havia toda a campanha anticlerical da Primeira República, que chegou a condenar e a prender e a matar padres, e como tal havia um ambiente na psique coletiva, e não nos esqueçamos disso, que Portugal era profundamente católico, tipo 98% das pessoas acreditavam, sim, eram 70 e tal por cento analfabetos, e portanto em alturas, isto não é novo, em alturas de crise, em que tu achas que o mundo vai acabar, em que achas que a vida já não se pauta pela moral que tu achas e os costumes estão a ir pelo esgoto, há uma tentação para tu limpares isso, ou seja, e de vir alguma figura messiânica salvar. Por isso é que a mensagem de Nossa Senhora era: a guerra vai acabar, não é? E construiu um templo também. Mas uma coisa engraçada é que neste fenómeno, tu falaste do DN, que isso era super comum. Olha, em 1916, tenho aqui uma lista, um ano antes, a Virgem foi avistada em Espinho, Pardelhó, Vila Ruiva. Só terras de merda. Sim. No ano seguinte, peço desculpa às pessoas que estejam a ouvir aí, estou a brincar. No ano seguinte apareceu em Ponte de Sor, Val do Arco e na Ilha de São Miguel. 2 meses depois do primeiro relato de Lúcia, portanto em julho, e confirmando a preferência divina por crianças trabalhadoras na agropecuária, o pastorinho Severiano Alves, segundo o Jornal Católico do Porto, a Ordem, tinha 10 anos e também encontrou Nossa Senhora vestida de branco e que esta mandou-lhe rezar o terço. Portanto, era muito comum. E é tudo muito a norte. Claro. Nossa Senhora não vai ao sul. Não vai, é como stand-up. Stand-up comedy também vai pouco ao sul. Pá. É verdade. Pá, o público é mais difícil. Pois, há menos abertura das salas. Se calhar das azinheiras também não... Se calhar não há azinheiras no sul, não sei. Não faço ideia da flora herbórea. Se calhar tinha que ser numa amendoeira e tal. Que já tem alergias de Nossa Senhora. Carvalho, tu não podia aparecer em cima de um carvalho. Sim, de um sobreiro. Vi Nossa Senhora em cima de um carvalho. E com a tradução, ao longo do tempo, e o telefone estragado, já vi Nossa Senhora em cima do carvalho. Sim. Já havia anedotas. E era muito mais gira a história. Uma das cenas engraçadas foi que logo nos meses seguintes a azinheira foi completamente pilhada e pessoas tiravam bocados portanto a azinheira praticamente desapareceu, tiravam bocados para levar para casa, não é? Souvenirs. E uma das coisas que Lúcia disse ouvir nessa altura, sendo que isto foi escrito tipo em 1940, não sei quantos anos depois, que Nossa Senhora lhe disse: aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Toma. Que a senhora fala assim, aguenta e não chora, não é? E que isto que é muito uma visão, aquilo que eu falei, mas uma visão também, especialmente das crianças, mas toda a gente, de um Deus, que é um Deus que ralha, que castiga, não é? Que diz, sofre. É o Tomás Taveira, no fundo. Sim. Deus é o Tomás Taveira. Aguenta. E não chora. Aguenta a existência e não chora. E não chora. Já está. Olha, sabes que nos últimos 15 anos abriram em Portugal 853 novas igrejas e que só nos últimos 5 anos abriram 97, o que está quase uma igreja por mês. Mas igreja... Okay. Igrejas evangélicas. Sucursal de uma igreja. Sim, sim. Hoje em dia deve ser mais evangélicas, não é? Sim, Dias sim. manás. Para as pessoas que dizem que a religião está em... Não, continua a ser um bom negócio. Continua a ser um bom negócio. Só o
o imobiliário que eles têm, o imobiliário. A Igreja Católica, sim. E a Iurde. Iurde, sim. Olha aquela A Igreja Católica é dona de metade de Roma. Não sei se é metade, estou a exagerar, Sim, mas... Sim, estou a falar só em Portugal, sim, no mundo inteiro. Por exemplo, então, a Santa Casa da Misericórdia, Cientologia sim. tem um património avaliado em milhares de milhões nos Estados Unidos, só de real estate. A Santa Casa, sim, a Santa Casa. Também tem imensas propriedades. Mas acho que a Santa Casa não está ligada à igreja, pois não? Ou está? Acho que foi criada pela Dona Maria, pela Rainha. Não sei. Olha, uma coisa engraçada é que nos comentários os nossos ouvintes são bastante... têm sido bastante simpáticos nas correções, não é tipo, tu enganaste e tal. Metam as correções no cu, pá! E às vezes nós dizemos coisas aqui ou que não sabemos ou erramos e eles têm Sim, eu vi sobre a Faculdade de Direito que aquilo não foi a associação, não sei se nós tínhamos dito que era a associação, provavelmente dissemos, mas por acaso nem tinha isso na cabeça, mas sim era um grupo de sátira de lá, né? Pronto. Portanto, ou seja, dá-nos um bocadinho mais legitimidade o facto de serem um grupo já assumidamente de sátira. Mas não são muito bons a fazer sátira, acho que têm que ir mais aos treinos. Sim, mas muda um bocadinho as coisas, acho eu. Ou seja, consegues perceber que aquilo está inserido numa cena de sátira. Pronto. Mas acho que não muda muito o que tínhamos dito. Se bem que não tínhamos dito grande coisa. Também não sabíamos bem sobre o caso. Mas o que eu quero dizer é que sim. Quero dizer é que nós não estamos aqui, isto não é a nossa conversa aqui. O nosso objetivo não é termos razão em tudo. Estamos aqui para conversar sobre cenas. Sim, nós sabemos que temos razão, não é? Portanto, mas por isso é que isso não é o nosso propósito, porque já é algo garantido, não há que... Sim, no fim do espetáculo em Braga houve alguém a dizer que sente que tem aumentado muito a cultura geral ao ouvir o nosso podcast. Eu disse, é um erro, pode estar a aprender muita coisa errada. Mas obrigado. Por exemplo, especialmente ao nível da escatologia, ele deve ter aprendido imenso. Sim. Era uma Por exemplo, ficámos a saber que já neste podcast há uns programas que as mulheres falam sobre fazer cocó. Sim. Eu não sabia isso. Eu disse logo que sim. Também já aqui explicámos a um mar de gente que os homens, quando fazem xixi sentem um arrepio algumas vezes. Sim, foi num dos primeiros episódios que falámos disso. Não foi? É verdade. É bonito. Primeiro tínhamos rubricas com jingles e depois cagámos para isso. E agora é só freestyling. Agora é assim. Mas bem, já está tudo sobre Fátima? Eu acho que não há muito... Não há muito mais, não é? Já falámos tudo tantas vezes. Mas é engraçado porque já tens feriados, não é? Tens vários feriados sobre figuras imaginárias. Natal, que é Jesus e Pai Natal, não é? Tens a Imaculada Conceição, não é? Que é a Páscoa, é o Coelhinho. A Páscoa, não é? Coelhinho. E agora ainda criam Fátima, não é? Sim. Não sei, então também podiam pôr o feriado do Rato Mica e... Dada a importância que tem em Portugal, não me chocava que fosse feriado. Sim. Quer dizer, mais pessoas sabem o que é o 13 de Maio do que é muitas vezes esses da Imaculada Conceição e de mais uns quantos religiosos que ninguém sabe o que é que são. Portanto, não me chocaria, num país em que tens montes de feriados religiosos, esse ser. E eu, por mim, já que a religião está cá, o mal está feito, venho aos feriados. Bem, para mim é igual neste momento. Sim, eu e tu não... Sim, não usufruímos, mas eu tenho empatia para com quem trabalha. No seu trabalho em que os feriados dão jeito. Nem por cima era a segunda-feira. Olha, fim de semana prolongado. E dias de praia? E dias de praia, pois é. Já fizeste praia? Já. Eu não. Fui à Comporta. Ai, que somos finos. Não finos o quê? Finos. As pessoas normais vão a Carcavelos. À Praia da Morena, na Olha, costa. Por falar nisso, ontem estava a fazer um zapping e num programa de merda, de um canal de merda, mas praticamente num programa de merda, no TV24, que é um programa SOS, não sei o quê, e eu vi e parei, porque era 500 pessoas envolvem-se empurrada no Tamariz e não sei o quê. Eu vi as imagens e vi para aí 40 gajos à chapada, se tanto, nem era a chapada, era dois a puxar-se. Só tinham essas imagens, fiquei à espera para ver para mais imagens. Nada. Eram pretos. Que eram. Eu disse, mais imagens. Que é para dar a ideia do não é que arrastão. assim, eu estudei ao lado estudei ao lado daquela praia. Nós íamos para aquela praia, tipo, brincar quando éramos putos. 500 pessoas enchem a praia, mas tipo, a torto e a direito. Não há? E depois de acabar a peça, o pivô começa a dizer sim, porque já da outra vez quiseram dizer que não houve um arrastão e que foi tudo fabricado, mas não foi. Curiosamente, eu tenho uma amiga jornalista chamada Susana André, que escreveu um livro sobre boatos e que escolheu vários boatos e foi investigá-los.
Um deles, que ela disse que era mentira, foi o do Ricky Martin e do cãozinho com a Nutella, com a manteiga de amendoim. Sim. E conseguiu falar com a gente dele e tudo. E outra foi este, em que diz que realmente tinha havido coisa, mas que não houve... Não houve arrastão. Não houve arrastão. Foi fabricado. Sim, fabricado. E tens um gajo que é jornalista numa estação de notícias, com imagens que não corroboram o que ele está a dizer. Pá, então tens que mostrar, porque 500 pessoas à porrada... Pá, não é brincadeira. Não, e é giro ver, eu quero ver. Sim, exatamente. Eu quero ver. Pá, e vi um grupo de gajos, como já vi não sei quantas imagens, à saída dos estádios e não sei o quê, e não vi nada. E ainda estava lá outra, pá, parecia que estava a ver a Fox News, juro-te. Estava lá outra gaja também, não sei o que era, lei especialista, a dizer, querem-nos enganar. Uma loira? Sim. Já sei quem é a atrasada mental. Pronto. Não sabes quem é essa? Não. Até ainda aí nas bocas do mundo. Pá, ela é advogada, acho eu. Estás a ver? E ela é o André Ventura em Gaja. Pronto, é assim que eu posso descrever. Que é o que o André Ventura diz, eu digo em voz alta o que as pessoas dizem nos cafés. Como se fosse uma coisa que um político não deva ter o discernimento de saber o que é uma conversa de café, o que é uma conversa política. Né? Não, como se isso fosse um argumento. Se ele dissesse assim, eu digo as coisas que vários engenheiros consagrados, prémios nobres, economistas e pessoas com sucesso nos seus negócios dizem, eu dizia, é pá, ótimo. Agora, aquilo que eu ouço no café não é isso que eu quero para governar um país. Sim. Porque o triunfo da estupidez e da mediocridade, se é isso que ele quer, pá. Sim. Porque ele já ouvi nos cafés, e os ciganos eram todos para matar. Pronto, já ouvi em cafés. Não, mas imagina, questões tão complicadas como orçamentos de Estado, políticas de imigração, pá, entregar isto a pessoas que não têm competências, não é? É absurdo, não é? E então essa gaja, se for a que eu estou a pensar, e esse programa é um pivô também boa, sensacionalista, sim. E que e é um gajo um bocado estranho, e com essa gaja e focam-se muito nessas questões de trampescas, de imigração, de ciganos, de refugiados, de pretos, pronto. E já havia de discutir uma vez com um gajo, não sei o que ele era, mas o gajo era negro, e então ela a discutir, a dizer que ela era mais africana que ele, porque tinha nascido não sei onde, e que não havia não sei o quê, e a gaja, como tanta merda que diz, há coisas que acertam. Ela estava a dizer que era mais africana do que ele? Sim, tenho a ideia que isso é a mesma que estou a falar. Mas ela percebe a diferença entre nascer em África e ter cor negra. Ter cor negra. Sim. Não sei se percebe. Não deve perceber. Não sei se percebe. Sim, se calhar ela pensa que o facto de nascer em África, eu nunca fui discriminada por ser africana, que engraçado. Nunca fui. Então, deve ser, tu é que estás a fazer alguma coisa mal. Estás a fazer alguma coisa mal. E não tem nada a ver com a tua pele, obviamente. Sim, eu também não ando aqui a dizer às pessoas que sou da África. Porque é que tu tens que dizer às pessoas que és preto, estás a ver? E então esse programa é um bocado sensacionalista. Portanto, não me admiro nada disso. Sim. Olha, sabes que houve uma convenção de exorcistas no Vaticano? Eu não sabia, mas não me fico admirado. Sim. Já houve há uns tempos. Não, agora foi outra. Foi uma pois é o que eu estou a dizer, acho que houve há um ano. Assim. Deve ser todos os anos. Sim, tipo Web Summit. Sim, né? sim. Tipo de... Eu fiz uma cena, porque era o programa, o workshop, mas já não me lembro. Tem workshops também. Sim, fiz tipo o programa falso. Então, juntaram-se 240 especialistas no diabo. Isto é um nicho, não é? É o Marilyn Manson. O Marilyn Manson, estava lá. Nem o Marilyn Manson. O gajo é só para efeitos teatrais. Não é? E é o 14º. Isto é 14º curso em exorcismo e orações para a libertação, que é patrocinado pelo Vaticano e pela Red Bull. Este ano, pela primeira vez, o Vaticano convidou representantes de outras religiões, quase todas cristãs, obviamente, portanto estamos a falar de evangélicos. Há padres, médicos, pastores protestantes, psicólogos e autoridades ligadas com a lei, eu presumo que sejam polícias e coisas do género, para que aprendam quais os sinais da verdadeira possessão diabólica e os outros que estão a fingir. Sim. Estás a fingir que é só gás. Esquece só gás. Exatamente. Mas todas estas pessoas que participam acreditam que pode ser possuído pelo diabo, pelo rabo, possivelmente. Sim. O que é que se pode dizer mais de engraçado? Isto funciona como
piada, não é? Tipo, não é preciso dizer muito mais coisas. Mas... Sim, mas é assim, se acreditas em Deus e que Deus existe e interfere, é normal que acredites que exista um diabo que também interfere, até porque olhas para o estado do mundo e percebes que diabo, a existir o Deus, tem que existir um diabo também bastante poderoso. Claramente, o diabo deve ser um homem branco e privilegiado, porque a vida nos continentes fora da Europa e de algumas partes dos Estados Unidos é supostamente mais difícil. Portanto, deve ser um racista, deve ser do PNR, o diabo. É capaz de ser, é capaz de ser. E depois a questão é, quantos casos registados e comprovados, consoante, ou seja, não explicados, existem de possessões demoníacas? Existem alguns ao longo da história, né, que não tinham explicação médica, até porque a medicina era um pouco avançada na altura, pessoalmente a medicina psiquiátrica, mas há alguns casos, chamemos-lhe assim, alguns casos difíceis de explicar. Quantos casos há de crianças possuídas por padres? Há muitos. E, no entanto, não fazem todos os anos um encontro com especialistas de todo o mundo de como é que vamos acabar com as possessões no cu das crianças. Sim, e que ainda por cima são fáceis de identificar e de, não é? É. Cheira a pila do padre, cheira a Dodote, é pedófilo. Percebes? É muito simples. Sim. E então... Mas é curioso, imagina, mesmo fenómenos que tu não pudesses explicar, isso não podem ser explicados automaticamente pelo diabo. Claro que não. Ou seja, há toda uma panóplia de coisas que nós podemos nem sequer contemplar, que não sabemos, mas isto é o chamado preconceito da proximidade, não é? Se acontece um milagre, se as pessoas acham que acontece um milagre em Pardelhó, não é? Como eu disse, ninguém vai dizer, isto foi o Deus dos muçulmanos, que é o mesmo que nós, mas pronto, o nosso, quer dizer, isto foi o Alá ou foi o Zeus, ninguém diz isso, não é? E podia ser, porquê é que veio Nossa Senhora de Fátima? Porquê é que não foi Zeus? Sim. Que apareceu aos pastorinhos? E até com os cabelos compridos, Deus tinha cabelos compridos e ninguém sabe distinguir muito bem. Bem, anda a puxar ferro, Nossa Senhora. Mas pronto, o preconceito da proximidade leva as pessoas a apropriar-se de uma coisa que não sabem explicar. E... Sim. Sim, Mas olha, em Itália, por ano, cerca de 500 mil pessoas são possuídas. Perdem exorcismos ou orações de libertação de espíritos demoníacos. Já viste? 500 mil. Yeah. Se calhar íamos fazer um podcast em italiano só de 500 mil pessoas, já viste? Sim. Só sobre exorcismo. Tínhamos patrocínio daquelas... Do Vaticano mesmo. Sim, ou daquelas lojas que eram em Fátima que vendem gigangas, não é? E nunca passam fatura. É o que eu sei. E eles estão a lidar também com fenómenos tipo de maldições que vêm das culturas africanas, porque hoje em dia tens comunidades na Europa, não é? Comunidades africanas. Uma que é a Juju Curse, que é da Nigéria, não é? E que é utilizada para escravizar mulheres, ou seja, um pretexto para escravizar mulheres. E portanto também é étnico, ou seja, o diabo é o diabo. Tens a amarração, a bruxa da Tusa, que já tinhas cá, que era a Linda Reis. A bruxa da Tusa? Ela era a bruxa da Tusa. Mas que atira-te a Tusa ou dá-te Tusa? O que pagarem para ela fazer. Pode dar-te uma grande Tusa. Ela diz, olha, não pode ser ela, porque ela era nojenta. Olha, Tusa, toma este comprimido. Não Tusa, toma esta garrafa de whisky e beba-a toda antes de ir pinar. Não Tusa é fácil. Tirar a Tusa, ela aparece lá em casa, despe-se e tu automaticamente ficas sem Tusa. É fácil, não é? Esse truque é bastante fácil. O que será feito dela? Desde o Herman Sieg, 2003, 2004, 2005, desapareceu. É assim. Mas deve continuar a ter trabalho. Deve continuar, no meio da bruxaria e do xamanismo. E acho que, neste caso, acho que as mulheres são mais dadas a cartomantes e a bruxarias. Muito e não sei mais. E eu conheço várias pessoas que eu considero inteligentes, que até não acreditam em imensas coisas. Até na religião católica estão-se um bocado nas tintas. Yeah. Mas vão, é só para ver, é só... vou lá, não faz mal. Ele adivinhou tudo. Bem conheço. Pessoal, e supostamente inteligente. Supostamente são inteligentes nessa área da vida. Têm ali um problema. Sim. Mas são pessoas inteligentes e cultas e que um dia vão... E que até são incrédulas em relação a outros aspectos. Coisas que poderiam ser semelhantes a isso, não é? Mas normalmente está ligado, que é... Eu nem acredito muito em Deus.
Mas signos, tarô, astrologia, búzios. videntes, acreditem todos. Sim. Estás a ver? E normalmente está um bocadinho ligado. Ou sim. então dizem, acredito, tipo, não dizem que acreditam piamente, mas, epá, não custa nada, vou lá, porque ela até uma vez disse uma coisa, e pelo sim, pelo não, e mata lá uma galinha. Sim. E no outro dia, há uns tempos, estava num jantar, estavam pessoas lá dessas, e eu tive que pedir para cagar e sair, porque não... Pá, começam com coisa, eu comecei a dizer, né? E depois, as pessoas falam do que não sabem. Não sou eu que estou a falar do que não sei. Quem advoga que essas merdas são verdade está a falar do que não sabe, porque não conhece ciência. Mas, claro, não é? E além disso, nós já falámos isso aqui da astrologia. E tu acreditas tudo bem, agora não venhas trazer aqui tens um 1000 argumentos para desmantelar a astrologia. O mais fácil de todos era quando os ciclos foram inventados, eram em função das constelações. Isto foi na altura dos babilónicos, se não estou enganado, do Império Babilónico, das constelações, e eles, para aquilo bater certo, as que estavam à vista, para aquilo que bater certo, dividiram em 12. Só que a verdade é que as constelações não aparecem um mês dos signos, ou seja, há uma constelação que acho que é Escorpião, aparece tipo 4 dias. Sim. Portanto, ainda que tu acreditasses que a posição da Terra em relação às estrelas e aos planetas pudesse influenciar milhões de pessoas que nascem no mesmo dia, já para não esquecer os chineses, que é o ano, não é o dia, mas vamos imaginar que não está explicado, que era, tu acreditas que isso acontece, não é? Tu nasceste quando a constelação estava virada para ali e isso afetou, não só a ti, mas a milhões de pessoas. Tu acreditas nisso? Não podes explicar, porque não há nenhum estudo até hoje que diga sim, as pessoas que nascem a esta data são todas assim. No entanto, mesmo esse argumento é desmontado por dizer, olha, meu querido, a constelação do Escorpião só aparece 4 dias no céu, portanto isto não faz muito sentido. Não, e depois mudou devido aos anos bissextos. Até houve aquela questão que já afinal eram 13 signos e estavam todos trocados. Sabe? Depois, os cartomantes chegaram todos. Mas o argumento dessas pessoas, eu acho que no fundo é uma projeção da sua própria insegurança. Porque muitas vezes te dizem que é... Parece que é uma desconfiança em pessoas que não acreditam. É como se tivesse um pedaço a menos, como se tivessem tirado uma capacidade e isso é quase uma falha, não diria de caráter, mas da tua alma. Tu estás a dizer isso, tu estás privado de uma coisa, tu não és capaz de sentir isso. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que é uma questão de... Se tu estiveres a falar com alguém que acredita, se tu começares a falar de signos e de ascendentes e de mapa astral, pareces bem inteligente. Porque a outra pessoa acredita naquilo. Tu sabes mesmo disto. E é muito mais difícil falar de universos paralelos e física quântica. Sim. É muito mais difícil. E é mais difícil manter as pessoas interessadas porque a maioria das pessoas acredita sabe mais de signos do que sabe disso. Sim. E então eu acho que é uma coisa que tu aprendeste, que falando daquilo, principalmente os homens, e aí eu conheço muitos, falando daquilo as gajas ficam a olhar tipo, mas olha, o que ele sabe disto? Sabes que ele é tão caranguejo. Caranguejo sou eu. Há aquelas mulheres que para elas é super importante o signo, não é? E perguntam. Quando eu estava na dating life, quanto menos tempo uma mulher demorasse a perguntar o signo, pior era. Tipo, se ao fim de 5 minutos me perguntavam o signo, era isto não vai correr. Aí depende de como perguntar. Uma coisa é perguntar só por uma curiosidade. É porque é importante. Se pergunta logo no início é bem importante. Se ela tem no perfil do Tinder ou do Instagram o signo, aí é importante. Mas era tipo do género, é como lamber a faca ao jantar. Ou... Depende. É uma porca na mesa, na cama... Ainda será mais, percebes? Não necessariamente. Já dizia o Marco Paulo, uma lady na mesa, uma louca na cama. Isso é o ideal. O Marco Paulo, esse grande heterossexual, sabe disso de certeza. Sabe o que fala de porcas na cama, sabe ele. Bem, mas acho que isto às vezes pode ser nos primeiros encontros, tipo, o pessoal não tem assunto, é não ter conversa, até pode ser para testar a outra pessoa. Se não tem assunto, então também não. Tem que ter assunto. Mas 10 minutos tens de ter assunto. Está muito nervosa, não está na tua presença, percebes? Imagina que ela perguntou os signos e foi para casa. Para que é que lhe perguntei o signo? Que estúpida, nem acredito. Só fiquei tão nervosa com ele. Tem que ter a destreza para chegar ao pé de mim e dizer: olha, estava a gozar contigo aquilo dos signos. Era sim. Aí acharia imensa graça. Sim. E faz aquilo que é uma piada que eu tenho, mas que eu digo que sou escorpião. Eu já logo vi que era escorpião. E eu, só que eu sou peixe, portanto vai para o caralho. É uma coisa que eu gosto de fazer quando me perguntam o signo. Signos. Mas olha, tu viste aquela cena do Darren Brown que ele fez em três cidades, Barcelona, Nova Iorque e outra cidade, em que juntou um grupo de pessoas, entregou-lhes uma carta com o signo delas e... Era uma descrição detalhada da personalidade. Tinha para aí muitas páginas. Sim, uma coisa
todas tipo, uau, incrível e não sei o quê. Sim, o pessoal deu uma precisão de 85 a 90 a 100%. Sim, houve um gajo só. O que eu acho engraçado às vezes no Darren Brown é que ele mostra alguns gajos que quando não caem nas patrinhas dele, tipo a cena com o dinheiro, que ele não dá dinheiro, dá papéis brancos, Sim. e ele às vezes mostra isso. E neste caso mostrou um gajo a ler aquilo e disse: pá, meu, tipo, estás completamente errado. Sim. Mas a grande esmagadora maioria das pessoas estavam deslumbradas e depois ele disse: a carta é igual para todos. Vocês sim. têm signos Era diferentes. o Barnum, como é que se chama aquilo? É os bold statements, que é os que eles usam para fazer o cold reading também. Sim. Mas é o Barnum effect, não é? Não tem uma coisa assim. Eu não me lembro. Não sei sim, se é mas isso. há umas técnicas para fazer Mas isso. há essa cena do pessoal achar de se encaixar naquilo tem um nome, esse fenómeno. Agora não sei se é isso. Barnum, não sei. Vai haver algum ouvinte que vai nos informar. Vai haver algum ouvinte É possível que sim. Olha, há bocado falaste da praia e Temos a ter pessoas na janela a dizer e a apontar. A sério? Sim. Mulheres ou homens? Eram mulheres e homens. Ok. Se bem que estamos no técnico, às vezes Mas os géneros me confundem-se. Olha, foi a primeira universidade em que a fluidez de género foi... Sim. Principalmente na informática, no pavilhão de informática, ninguém se tratava por ele ou ela, era eles. Como é que tu vais... Como é que isso vai acontecer quando chegar em Portugal? Porque a linguagem no inglês é neutra, ou seja, os adjetivos não têm feminino ou masculino, é mais fácil. Como é que se vai fazer cá? Vais ter que inventar, como eles já estão a inventar lá, que é o Z. Está bem, mas tu dizes à pessoa, queres perguntar à pessoa, estás cansado? Estás cansada? Tens de dizer, estás cansados. Estás a ver? Vais ter que inventar uma cena assim. Então estás cansados? Eu acho muito difícil isso funcionar. Pá, não estou nada contra. Não, isso não vai funcionar, mas vai haver pessoal. Não vai funcionar porque a linguagem é uma coisa orgânica. Tu não consegues policiar a linguagem. Não dá. Ou tu vais falar tipo... Tu estar com cansaço, estás a ver? Vamos ter que voltar a uma cena menos... Uma língua mais macarrónica. Mas olha, voltando à praia. Estamos prestes a inaugurar a época balnear. Não é? É dia 1 de junho, se não estou enganado. Já fui à praia, sim senhor. Eu ainda não. Pensei nisso hoje. E começou claramente o flagelo das fotografias dos pezinhos na praia e dos termómetros. Sim, mas com esse flagelo há sempre Deus dá, Deus tira, mas Deus dá do outro lado. O meu feed está invadido por maminhas e rabos em fio dental. E portanto... É o preço a pagar. Eu posso ver pés ver termómetros com também. unhas nojentas e termómetros, desde que a seguir Deus me dê um belo par de seios e um rabinho fresco e empinado. Termómetros, como tu já disseste em outras ocasiões, é importante porque tu não sabes que temperatura está. Não é? Eu antes de sair de casa vejo sempre o Instagram, olha, estão 35 graus, vou só de t-shirt. Até porque hoje em dia ninguém não tem a previsão do tempo logo na primeira página do seu... E ninguém tem janelas, percebes? É muito isso. Com as rendas, há muita gente a morar em caves, as rendas altas, e então convém saber. Mas é ótimo a expressão do óbvio. Tornou-se não só uma moda, como uma moda disseminada, não é? É o fenómeno de relatability. É tipo do género, estão 33 graus e olha uma foto de eu a beber café com leite. Sim, é? E o facto dá mais likes às vezes, a diferença não dá muitos likes na internet. Não. O que dá muitos likes é o... Olha, eu também estou com calor. Puma. Mas sabes que E há uma coisa agora que pode mudar isso, eu não sei se vai acontecer, mas o Mark Zuckerberg diz que vai testar e que o objetivo dele é tirar o número de likes do Instagram, especialmente, de público. Ou seja, eu não posso ver os posts todos que me aparecem, eu posso dar like, mas eu não vejo quantos likes é que aquele post tem. Eu, como owner da foto ou do vídeo, sei quantos likes é que teve. Acho eu. Mas não é público. Ou seja... Mas vai haver gajos que vão começar a pôr até agora tive 1000 likes. Sim, não achas? Mas é mais douchey. Aí, mas douchey é o que está a internet cheia, não é? Ou seja, ele faz isto para diminuir a ansiedade e o bullying. E eu acho... Quando tu tens uma página profissional, é uma coisa. Quando tu tens uma página pessoal... Por exemplo, no perfil pessoal de Facebook, o que é que interessa às outras pessoas saber quantos likes é que aquilo teve? Não interessa nada, só interessa a ti por o teu ego, e que isso é o causador das ansiedades. E que então eles querem fazer isso. Eu não acredito que isso vá para a frente. Só no pessoal e não nos profissionais? No Instagram, para todos. No Instagram e no Facebook não? Para todos, eu acho que era mais para o Instagram. O Instagram vive mais disso, mais da cultura do ego do que o Facebook. E então era uma ideia, eu não acredito que vá para a frente, porque acho que
uma das razões pelas quais as pessoas usam o Instagram é para ostentar likes, o Instagram e qualquer rede social, e tirando isso vai perder utilizadores, acho eu. Por outro lado, isso era muito bom, porque aí o pessoal começava a fazer conteúdo, não a pensar nas views e nos likes, porque ninguém ia saber os likes, mas a pensar naquilo que realmente eles querem fazer. E na qualidade. Acho que é uma visão muito otimista, porque mesmo as pessoas não sabendo dos likes, continuas a alimentar o ego. Chegares a casa, essas pessoas, e verem que tiveram 1000 likes numa foto, não mostra outra, mas continua a dizer, ai, mas tenho um belo rabo para mostrar. Eu não li bem a notícia, não sei se para ti ficam visíveis os likes. Para ti não ficarem, bem, então aí é o descalabro. Então para isso não há likes. Pois, para isso não haveria likes, sim. E então aí perdia-se... derrocava... Pois tu deves saber o que tens. Mas o tipo que fundou o Facebook com o Mark fez uma carta, não foi? Vês agora a dizer que o colosso, que é a empresa, não é? Tem o Facebook, o Instagram, mais quantos? WhatsApp, depois compram as startups todas, não é? Ou roubam a tecnologia. Sim. Ele disse que devia ser desmantelado porque está-se a tornar uma empresa demasiado poderosa. Pá, sim, por um lado sim, mas por outro lado eu sou aí um bocadinho, acho que o Estado não tem nada que meter aí o dedo. Mas sim, em todas as sociais-democracias o capitalismo tem que ser regulado. Há leis anticartéis que te protegem, para isso, que é para não haver, não haver monopólios. As gasolineiras fazem os preços todos iguais. Está bem, mas mesmo assim existem essas leis que em alguns casos ainda são aplicadas. E já houve negócios de compra de empresas que foram vetados exatamente por causa disso, não é? Porque o consumidor vai ser prejudicado. Sim, eu acho que não há... Pá. Tu achas que o capitalismo não deve ser regulado? Não deve ser regulado. Regulado ao ponto de vista de desmantelar uma empresa porque se tornou num monopólio? Não. Então o Estado que cria uma concorrente. Por exemplo, faz mais sentido isso. Não sei. Do que estar a desmantelar uma empresa... Porque, assim, mas muitas vezes sim, o Estado não pode legislar sobre o futuro. Ou seja, é um tipo de tecnologia e é um tipo de negócio que tu não conseguias prever há 15 anos. Há 10 sequer, claro, chegou, não é? Então tem que se ir ajustando isso, não é? Pá, sim, acho que sim. Por outro lado, não sei. Aquilo depende das implicações que isso tiver. Imagina que isso vai ter implicações de... vais tirar postos de trabalho. Como é que é? Também, mas quando tu incentivas a indústria eólica em detrimento do carvão e dizes que queres parar com a extração do carvão, também estás a eliminar empregos das pessoas que trabalham no carvão. Mas aí é diferente, porque aí é uma alternativa. Aqui não é uma questão de alternativa. Tens uma alternativa, está bem, mas é uma alternativa que essas empresas continuam a existir, só que não sob a mesma tutela. Continuam com outros proprietários, tens que alienar património. Isto não é inaudito, isso já aconteceu. Sim, mas neste momento acaba por ser. E eu acho mesmo, eu sou a favor do capitalismo e da iniciativa privada, mas como já se provou em variedíssimas ocasiões, com danos globais, não é? Seja a crise de 29, seja a última, o capitalismo tem que ser regulado, lamento. Sim, não estou a dizer que não deva ser regulado. Estou a dizer que neste caso, numa empresa deste género, numa coisa que ainda é uma empresa nova, e que tu não sabes o que é que vai acontecer aqui. Também já sabes as consequências deste monopólio. Já tens exemplos, seja de... Sim, da cena das eleições e não sei o quê. Tá bem, mas a cena dos dados... Não acho que fosse algo controlável se não fosse um monopólio. Se fossem 3 ou 4 empresas a dividir cota de mercado, era a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Eu acho que não é bem a mesma coisa. Não sei. Porque depois a informação converge toda, ou seja, a informação de todas as fontes, enquanto imagina... Tu achas que eles não partilham as coisas, se lhes der jeito? Se lhes der jeito, mas se forem... Olha, mas voltando à praia, época balnear, trânsito, não é? Não sei, estou sem carro. Estou sem carro há 2 semanas. Então não vais à praia tão cedo, é isso? Não sei, tenho que ir pôr o meu carro na oficina e vou ficar com um dos carros dos meus pais que está lá, que ninguém está a utilizar, e portanto devo ficar aí com um super excelente. Mas diz-me uma coisa, porque eu tenho uma teoria em relação a... Mas eu, por exemplo, durante a semana eu acho que o ano passado não fui uma vez à praia ao fim de semana. Já não consigo suportar. Não suporto o trânsito. Sem ser em férias. Sim, mas é uma coisa curiosa que é... Isto sentiste desde que sou adolescente, que é... As praias mais longe, e às vezes não são muito mais longe, são tipo mais meia hora de caminho. Sim. O que não é nada especial. Sim, fui ao Portinho da Rábida, por exemplo. Isto está insuportável, não? Não estava. Tranquilo. Estava tranquilo, não apanhámos trânsito para ir. Não sei se era dia de semana, se era fim de semana. Mas é engraçado que eu acho que um certo cômodo, ou seja, tu preferes, supostamente, não vou andar mais meia hora, 40 minutos que seja, mas estar rodeado de gente, não é?
do que fazer mais um bocadinho de carro e estar numa praia muito mais fixe. Não me faz muita confusão estar muita gente na praia. Ok. Desde que não seja aquela de... Pá, Nunca estiveste na praia do Rio de Janeiro no verão, no mês de dezembro. tive. Mas já tive em Albufeira. Sim. Já tive em Albufeira. Sim, é pior. Mas desde que não seja aquela em que tu tens pés quase na tua cara, principalmente quando há espaço e as pessoas decidem pôr-se ao teu lado mesmo em cima, o facto de haver gente na praia, desde que não esteja ali tudo amontoado, não me faz confusão. O que me faz confusão é o trânsito. A minha namorada gosta de estar, tem uma cena que eu não gosto de estar pessoas num raio de algumas dezenas ou centenas de metros. E já lhe aconteceu estar sozinha e irem pessoas pôr-se tipo à frente dela. Já me aconteceu. E ela normalmente vai lá dizer, olha, tipo, não se importa, educadamente, não é? Acho que até fiz umas stories o ano passado, que eu estava em Espanha, sozinho. Fui de férias sozinho, minha irmã não teve férias, eu fui sozinho com a cadela. Não deixaste ali. Estou a trabalhar. E então fui para uma praia que estava quase vazia. E eu estou lá, na minha toalhinha, sozinho. Vem uma família e põe a 1 metro de mim com a praia vazia. E eram o quê? Eram tugas. E o gajo tinha uma sunga leopardo. E eu depois fiz-lhe bullying. Estive a tirar, fazer stories e cenas assim. E as filhas da puta aqui em cima de mim. E a mostrar a praia vazia. Sim. E aqueles caralhos foram-se pôr ali. Mas já viste, eles proporcionaram-te um pouco de entretenimento. Foi. Mas foi... não percebo. Não consigo perceber. Se é depois vamos à água e ao menos isto fica aqui, as nossas coisas ficam perto de outra pessoa. Sim, mas também não há lá ladrões, não é? O que ele merecia ser roubado. Era de roubar a seguir as merdas todas. E o gajo aqui de sunga para casa. Pois. E de certeza... Aliás, não era uma tunga leopardo, era uma sunga zebra. Não me lembro. Não me lembro. E comprou uma camisola do Cristiano Ronaldo daqueles nigerianos na praia, claro. Que aquilo que se aproximas um fósforo, aquilo arde em 2 segundos, aquele poliéster, não é? Altamente inflamável. Sim. Olha, e a tua cadela gosta de praia? Gosta, mas não... Vai à água, não? Só quando eu a obrigo. Ok, como a minha. Manda a bola lá para dentro e lá vai ela. Mas a minha nem com a bola. Tipo, e quando eu vou à água fica super preocupada a olhar para mim. E morde-me. Vem-me ferrar para me puxar da água. E morde-me a sério. Já me deixou negro. Mas já levei assim algumas praias, fora de época balnear. Mas ela gosta de andar na areia, se gosta de deita. A minha adora andar na areia. Tipo, fica 3 dias a cagar cocó. Cagar cocó com areia. Sim. Come areia, não é? Sim, ela também ali a tentar roer a bola. Depois bom porque aquilo faz esfoliação do duodeno, não é? Faz bom. Faz bem. Mas não, a água não. Uma vez levei à piscina e é bem cómica. Mas ela ficou um bocado aflita. Coitada. Mas depois, já passado uns tempos, já não estava muito. Isto porquê? Porque eu não conseguia estar na piscina, porque ela estava-me a ladrar. Cá de fora. Não me deixa estar. Está a ladrar, tentar-me puxar, mas não se manda. Eu finjo que me estou a afogar e ela quer-se mandar para dentro da água para me salvar, mas não manda. Não. Sabes qual é que é o animal terrestre que é mais rápido dentro da água do que em terra? Acho o pinguim. O pinguim não é anfíbio? É o hipopótamo. Crocodilo é anfíbio. Há vários, sim. Não, mas que é mesmo um animal, porque esses todos têm uma ligação à água, não é? Ou seja, o seu habitat é também a água. Sim. Bicho preguiça. Pois também mais nada lento. Mais lento sim, é difícil. Mas nada rápido, nada mais rápido, sim, porque tem aqueles braços e nada mais rápido. Muito bem. Mas sim. Época balnear. Vem aí festas de espuma, festas de branco, não é? Mais um clássico. Vou ter férias primeira semana de julho. Vou para o Algarve, acho eu. Passar uma semaninha mesmo papo para o ar, sem fazer nada. Depois devo ir para a Alemanha em agosto. Não devo fazer cá. Portanto, época balnear vou ter pouco. Mas acho que vou ter que ir sozinho. Lá está. Tenho que usufruir as minhas férias. Olha, eu vou para Itália, em que vou fazer um bocado de praia, porque vou estar ali entre o Adriático e o Atlântico, entre o Adriático e o Mediterrâneo. E depois em agosto vou ter mais umas semanas cá, num sítio tranquilo, para fazer uma prainha. Pois, eu estive ontem a ver, acho que vou para um sítio, vou ali para o pé entre Sagres e Lagos, mas assim numa zona mesmo recatada, pé da praia. Mas depois também, se me apetecer ver movimento, faço uns 10 minutinhos de carro até Lagos ou assim, à Praia da Luz, procurar a Média, essas coisas que eu costumo fazer todos os anos. Por isso ficou o jackpot. Acho que o Correio da Minha TV fez um novo documentário. Fez uma nova cena sobre a Média. Eu vi lá entrevistarem o Gonçalo Amaral e não sei o quê. Mas muito, segundo o que eu percebi, enviesado para culpar os pais, não é? Sim. Dizem que agora vai haver um novo teste de ADN, uma técnica inovadora, e que vão fazer outra vez o teste e que isso vai Mas tirar... qual ADN?
do que foi encontrado no carro e no apartamento, e que vai dar 100% de certeza se era dela ou se era dos irmãos ou do pai. Sim. Sendo que o ADN é transferível, não é? Portanto, Sim. bastava alguma coisa que ela tenha tocado, ou os pais, ou não sei o quê, não é? Não, mas vão conseguir saber que tipo de fluido é. Ok. Ou seja, vão saber se é saliva, vão saber se é líquido de cadáver, se for Ok. líquido de cadáver dentro do carro. Ok. Já. Bem, mas se for isso, tire-lhes o chapéu. Aqueles gajos conseguirem ocultar Sim, um cadáver. não. É Respect. tipo... vão para o... Nem mereciam ser presos. Vão Acho que é para tipo, bem, vocês ganda o respeito. Hall of Fame dos criminosos. Digo já. Yeah, sim. Já viste o filme do Ted Bundy? Não vi ainda, mas vi o documentário do Netflix, que é sim, exaustivo. tapes. Yeah. Sim, acho que não me apetece ver, já vi tudo sobre o gajo. Tipo, agora não vou ver ficção. Pois, dizem que quem já viu aquilo, ver o Sim. filme estraga um bocado. Estás ali à espera de coisas que não acontecem Sim. e que o filme está médio. Diz que as interpretações estão fixes, estão boas, mas que não está nada do outro mundo. Mas sim, voltando à época. Olha, há uma balnear. série de... Não, mas agora lembrei-me. Há uma série da HBO, escrita pelo Nick Hornby, que é um escritor inglês, que escreveu About a Boy, que depois tornou-se filme. Tem vários livros conhecidos. E são 10 episódios, de 10 minutos, chama-se State of the Union. Só com 2 atores. E antes deles irem... São os 10 minutos antes deles irem à terapia de casal. Eu ainda não vi, mas tipo, já vi várias pessoas a dizerem que é incrível. Então, 10 minutinhos, 10 episódios. Olha, Portanto, fica aqui uma sugestão. fica uma suggestions, yes. Em relação à praia e ao verão que vem aí, pronto, Praia- Eu lembro-me, antes, estava o dia inteiro na praia. E consoante vou envelhecendo, a minha tolerância à praia diminui, porque é uma seca já. A não ser que vais com um grupo de amigos, Sim. ou de casais, ou assim, dá para jogar às cartas, tranquilo. Dá para jogar uma futeboladazinha. Mas isso... Agora, aquele de estar sentado, deitado, ir à água, voltar, e se estás só com mais uma pessoa, que eventualmente o tema depois já não... Mas sabes já que chega, isso né? é porque a tua mente está inquieta e viciada em estar entretida. Sim, Ou seja, eu também penso um bocado assim... eu lembro, então, quando morava no Rio, que estava muito perto da praia, muitas vezes ia à praia, só metia-me na bicicleta e ia dar um mergulho. Isso também pode ser suficiente para mim. Ou seja, eu gosto dessa experiência. Ir à praia, revitalizas, estás ali 5, 10 minutos, apanhas um sol, dás um mergulho, é ótimo. No entanto, eu hoje em dia já sou capaz de estar... tenho que levar tenho que levar um chapéu, tenho que levar a minha cadeirinha, Na geleira, com fruta. comidinha, não é? Porque é sempre um ponto alto. Agora vou... Como a sanduíche da tu, mas vou deixar a outra de queijo para mais logo. Sim. Livro, podcasts, mas mesmo assim há momentos, ou seja, estou entretido, mas há momentos em que não fazes nada, tipo pensares, ires andar, dares uns mergulhos. Eu acho que isso é bom, especialmente para gajos como nós, que têm o cérebro sempre a criar e ocupado e na ânsia de cumprir com deadlines e não sei o quê. Eu acho que aquilo é bom. Eu no ano passado tive que trabalhar muito, mais até do que devia, para a minha sanidade mental. Acho que foi o ano que trabalhei mais e senti uma coisa que é aditivo. Ou seja, de repente eu não tinha a mesma carga de trabalho, porque não precisava financeiramente, nem tinha essa carga de trabalho, e eu chegava ali, porque eu estabeleço, não é, das 8 às 4, não sei o quê, e aqui, que terminas aqui, ou hoje trabalhas mais uma hora. Então às vezes tinha coisas que fazia durante o dia, com boa produtividade, não precisava de fazer mais nada, tipo, ficava, mas ainda tenho aqui uma hora, deixa-me fazer qualquer coisa. E comecei a ver que isso não era muito saudável, que é, porque é que, tipo, já fizeste tudo hoje, porque é que tens de continuar a trabalhar, vai dar um passeio. E senti uma compulsão, quase uma merda como a malta que passa o dia nas redes sociais, estás a ver? E estou a tentar aceitar isso sem culpa ou sem ânsia, que é, ninguém vai morrer, tipo, não vais falhar com ninguém se não trabalhares mais uma hora hoje. Sim, eu também estou nessa fase. Não preciso de... Eu acho que a seguir à tour vou impor a mim mesmo uma hora, a partir de uma hora, a partir das 9 da noite, não mexo no telemóvel. Guardo o telemóvel, acabou. Telemóvel ou computador. A não ser que seja alguma coisa específica, tenho que acabar a crónica para amanhã ou assim. E fazer isso, e uma coisa que eu queria fazer era um mês desaparecer. Tipo, teve chapéu quando foi para a África. Só que é só um mês e é para, e não é para a Amadora. Mas porque eu não estou...
Eu há 5 anos que não estou uma semana sem fazer uma coisa, não é? Tenho Sim, obrigatoriedade de 3 sim, crónicas por semana, rádio e coisas. Portanto, só queria ver se conseguia fazer com antecedência, que é para estar, nem que seja 2 semanas. Um mês que já está muito, mas 2 semanas sem fazer nada, sem fazer uma coisa criativa. Porque eu não me lembro também da última vez que tive nem 15 dias sem fazer nada. E é uma coisa que eu tenho esse sonho, que é ir para um sítio distante, onde ninguém me conhece, e estar um mês sem fazer nada. Nada. E o que eu percebo, que sempre que eu tiro algumas férias, ou até deslocas-te para outro ambiente, ficas melhor depois. Ficas melhor. Fica melhor. Eu lembro, o ano passado, na Ilha da Harmónia, ao fim de 3 dias, e pensava, mas para que é que tens aquela vida, aquela como dizem os brasileiros, fissura no produzir? Não, não sei, fissura não. Que é fissura opção, não é? Que é podias viver de uma forma bastante mais relaxada. Também não sou um gajo para viver sem fazer nada durante meses e meses. A minha cabeça, ou seja, mesmo durante o descanso, o que eu sinto é começa a descansar e depois começam a surgir coisas novas. É bom para a criatividade. Sim. E que não tens que agir sobre elas. Tomas uma nota, olha, ideia para livros, ideia para não sei o quê. E sempre que eu vou para outros sítios, especialmente mudas de ambiente e não tens a pressão de estar a trabalhar, passado um dia ou 2 começam a surgir ideias. E isso é muito bom, intercalares o trabalho com períodos de ócio para poderes... Sim, tem que ser bem entusiasmado, porque acho que nestas áreas só quem é obstinado e workaholic é que chega longe, né? Às vezes mais a capacidade de trabalho muito maior do que o talento ou que o dom, né? Acho que a capacidade de trabalho acaba por vencer, mas é preciso dosear isso, porque depois entras em burnout e não tens mais ideias, como a criatividade, já falámos aqui disso, um dos fatores-chave da criatividade é tu deixares as coisas assentar e não pensares mais nas ideias e elas... Sim, aqui no cérebro, através de sinapses e Deus também, que aparece Deus e junta-te as ideias na cabeça. Agora, lembra-me uma coisa que há bocado, tu falaste como é que era o Burble Principle. Barnum, que é o da proximidade. Eu acho que sim. Mas é de tu sentir... Não nos virem corrigir. Para não nos virem corrigir. Svengens Bragens on the 19th. Eu também já tinha falado do preconceito da proximidade, não é? Não sei se é assim que se chama. Mas lembro-me de uma coisa que é... Tu sabes que uma das séries mais vistas em todo o mundo... O efeito Forer, também conhecido como The Barnum Effect, é a observação de que as pessoas julgam exageradamente corretas as avaliações de suas personalidades, que supostamente são feitas exclusivamente para elas. Então não era isso que eu estava a falar. Não era isso que eu queria falar. Mas dos signos era isto. Dos signos era isso, ok. Sim. Então estava a fazer confusão. Estava a falar em questão ao preconceito da proximidade, que é tu converges para algo que te é familiar, não é? Sim. E isso tu notas em 2 coisas. Nas séries televisivas, se calhar já não é, mas até há pouco tempo, a série mais vista era o CSI. Porquê? Porque a estrutura é sempre a mesma. Apesar dos casos serem diferentes, a estrutura é sempre a mesma. Aliás, cada episódio é fechado. As personagens não têm um arco, não evoluem muito ao longo da série. E era engraçado porque os episódios repetidos ainda eram mais vistos. Queria dizer que, ou seja, havia pessoas que viam os repetidos. Sim. Porque iam à procura. Eu já vi isto, deixa cá ver outra vez. Não é? Sim, mas e isso acontece por exemplo, com a comida. Com o McDonald's. Há muitas pessoas que vão para outros países e vão à procura do McDonald's, que é uma coisa, é o consolo daquilo que é conhecido. E uma das coisas que eu reparei enquanto tradutor e editor de livros, e alguns estrangeiros, é que a seguir a um fenómeno que tem sucesso, tu começas a ver fenómenos copycats, isso é normal. Os vampiros e os zombies. Claro, mas há uma cena que é, eles são escritos, não é só as ideias, são escritos da mesma maneira. Ou seja, têm os mesmos lugares comuns, que é o coração, bate fora do peito, a sobrancelha está sempre franzida. Há uma série de coisas, de lugares comuns da linguagem relacionados com o romance ou quando as pessoas estão nervosas, ou eu traduzia um livro que eles estavam sempre a cruzar os braços também. Sim. Percebes? E isso, ainda que seja má escrita, tem um propósito do Big Mac. É o mesmo propósito do Big Mac. É o leitor ou o espectador de televisão que vê aquilo e diz: eu conheço isto. E, portanto, em vez de ser desafiado a sentir uma coisa nova ou ir mais longe do que as suas crenças, procura a repetição. Tal como as crianças, se reparares, as crianças pequenas procuram a repetição. Conta a história outra vez, quer brincar com o mesmo brinquedo, faz a mesma careta. Sim. E muitas vezes até nas relações amorosas há um padrão, não é? Tu depois olhas,
olha, este também me batia, aquele também me batia. E às vezes há essa procura. E até da repetição de pessoas que são, né, as questões freudianas, não é? De procurares alguém, ou os daddy issues, não é? Alguém parecido com o teu pai e que também te trata mal. Mas não é alguém, nós já falamos disso aqui, não é alguém parecido com o teu pai ou com a tua mãe. O que tu normalmente reproduzes é uma figura paternal. Não é, ou seja, tu não procuras lacuna. a personalidade dessa pessoa, procuras a matriz da tua relação com ela. Sim. Ou seja, se o teu pai estava presente ou não estava presente, se era uma figura autoritária ou laxista, e portanto tu reproduzes a matriz da relação, não é? O meu pai era um gajo alto e, sim, não. e gritava, percebes? Não é necessariamente isso. Sim, mas, ou seja, a relação às vezes um com o outro a personalidade acabam por ter a ver com isso. Se procuras alguém que queres ter a mesma relação com alguém que tinhas com essa pessoa, é provável que essa pessoa tenha um traço de personalidade que tinha a outra pessoa, não é? Que levaram a que essa dinâmica acontecesse. Aconteceu uma coisa há uns tempos curiosa, que era... tenho uma relação difícil com o meu pai, que é uma figura de autoridade, e fui uma coisa que dura anos, e houve um amigo meu que me telefonou e disse... ele faz umas cenas que é tipo guia turístico para bilionários, é uma empresa, e disse, eu não posso ir, podes estar 1 hora com um bilionário e eu pago-te 500 euros, e o gajo ainda te vai dar uma gorjeta. Eu disse, claro que vou. 1 hora, vou conhecer um gajo ainda por cima, tipo, que engraçado, conheço Lisboa e tal. Tive com o gajo. E o gajo era um gajo, o gajo vinha com a família toda, vinha com a mulher, eles faziam anos de casados, e a mulher tinha estudado em Espanha, ele era americano, e era mesmo um dos gajos mais ricos dos Estados Unidos. E a mulher tinha estudado em Espanha, então ele convidou as amigas de infância dela que não falavam inglês e para as quais ela estava cagando olimpicamente. E o gajo vinha de chinelos e não sei o que, nada. Comprou uma garrafa de Porto tipo de 1.200 euros, assim, tipo, como quem tu pedes um capilé, não é? Sim. O gajo era um bocadinho autoritário e frio. E era do género, tipo, às vezes eu estava a falar com ele e te explicava, olha, aqui em inglês e não sei o que, e o gajo dizia, now say it in Spanish. E eu percebo que um gajo que chegou onde ele chegou fala assim com as pessoas. Percebes? Ou seja, eu não levei pessoas, estou a ser maltratado, coitadinho. Não, estou ali a receber 500 euros. Não é? Deu-te uma boa gorjeta? 100 euros. 100 euros. Sim. Está-se bem. Já que há quem leve no cumprimento. E conheci outras pessoas e falei com as pessoas e foi uma experiência curiosa. Também, muitas vezes, às vezes há coisas de gente que eu vou pela experiência e chegar a ver como é que é isto, não é? Por exemplo, um comediante é uma coisa, tinhas que podias ter aqui um beat, completamente, não é? Mas estava a dizer, mas durante a tarde pensei no gajo, não no gajo, mas na dinâmica de tipo. Mulher dele era boa. Não, era velhinha. Eu pensei, porque é que quando o gajo disse não say it in Spanish ou alguma foi mais duro, aquilo me causou algum desconforto? Não desconforto de medo dele ou de me sentir. Era palhacinho, não é? Agora dança. Sim. Agora em sevilhanas. E tu tinhas que pensar. E isso tem a ver provavelmente com a matriz da relação que tu constituíste com o teu pai ou com a tua mãe. Sim, pode ser. Problemas com a autoridade no geral, não é? Sim, problemas com a autoridade. Tem. Mas também tem, por exemplo, a ver com o colégio onde eu andei. Eu acho que o colégio onde eu andei foi um dos principais, além da questão familiar, foi um dos principais instigadores de uma certa revolta que eu tenho com a autoridade ou que marcou a minha relação com a autoridade. Não é? Pois. Eras incapaz de andar com uma mulher polícia. Não é esse tipo de autoridade. Uma juíza. Então, onde é que nós íamos? Temos mais coisas ou não? Temos mais algumas coisas. Olha, não temos perguntas que eu hoje esqueci-me de colocar. Eu só aqui uma coisa que eu vi no outro dia, achei genial. Onde é que está? Que era um oráculo da RTP Informação e que era: PNR acusa André Ventura de copiar ideias e diz que para contrafação basta a dos chineses. Isso é que era dos gigantes. Isto é uma piada, isto é genial, meu. Sim. Porque o gajo que fez o oráculo, não é? Teve a capacidade de fazer isto. E depois a coisa em si, que é o PNR a dizer que o outro lhes roubou as ideias e utilizar como metáfora a contrafação dos chineses. Pois é que fosse dos gigantes. Os gigantes tinha mais a ver com o André Ventura e com... Tinha, mas não deixa... Era mais engraçado. O André Ventura, porque eu tinha aqui a falarmos um bocadinho só das europeias por causa dos tempos de antena.
tu tinhas falado, que são uma coisa que para mim, pá, acho que são obsoleta. Ou seja, na altura em que tu podes chegar a milhares de pessoas através das redes sociais, teres uma merda de 1 minuto e meio num horário que provavelmente ninguém está a ver televisão, ali antes do telejornal, não é? Sim. Mas não deixam de ser material bom para comédia. Ainda não os vi. Sim, eu também não. Vi, mas eu estive a ver, fiz uma crónica para a Antena 3 em que eu fiz um resumo de todos os partidos e candidatos e são bués. E há ali uns que há ali uns que de certeza que devem ter excelentes tempos de antena. E ontem vi um bocadinho do debate que estava a acontecer. Epá, o gajo do PNR e o gajo dos pensionistas e reformados que teve na Guiné. Sim. E o gajo a dizer: a nossa questão aqui também é a imigração, mas não é pelos mesmos motivos ali do PNR. Nós não somos xenófobos como eles, só que primeiro os nossos. Ou seja, é exatamente o mesmo argumento dos outros. Estás a ver? E então aquilo, pá, há lá pessoal que claramente não tem... Mas o Rui Tavares do Livro foi lá comentar no post que eu pus, ri todos, e disse que o Rui Tavares tinha arte, que lia muitos livros e sabia recitar poesia russa de trás para a frente, mas queria ser uma seca em jantares, porque estava sempre a fazer brindes em línguas mortas. Não sei o quê. E o gajo comentou: então vamos jantar, quem recitar primeiro paga a conta. Não sei o quê. Bom fair play. Sim. Mas olha, o que eu achei piada é que o André Ventura, que com aquele discurso, pá, que é o mais farsolas possível, só quem não vê, ele sim é de contrafação dos chineses, sim, não é? sim. Começa a coisa a dizer: eu digo às pessoas o que as pessoas dizem no café. E o pessoal estava a gozar que é uma meia leite, era o que ele dizia. Sim, o que eu acho é que é até ofensivo para os portugueses, porque se ele acha que os portugueses, a maioria dos portugueses, caem nesta esparrela demagógica de eu sou o gajo do povo. Pá, das duas uma, ou o povo português é assim e então é uma desilusão para mim e nós somos mais estúpidos do que eu penso, ou então ele está claramente a subestimar a inteligência dos portugueses, pá, porque tirando os gajos, que às vezes vou ao perfil dele, que claramente vão lá escrever e fazem parte do grupinho dele, muito bem dito e não sei o quê. Não, ele tem, ainda tem muitas uma falange de apoio grande. Sim, mas aquilo é tão farsoso. Mas eu respeito mais o gajo do PNR, que é um energúmeno, tu percebes? Do que este gajo que está só a dizer o que os outros... Não deixa de ser um energúmeno, mas está só a dizer o que os outros... Mas ontem ele trocou... Ontem foi o debate. Ele deixou de ir ao debate. É isso que eu ia dizer. Para ir ao debate... Para ir ao debater no futebol, que é onde o gajo ganhou o dinheiro dele, não é? Lá a CMTV. E onde tem visibilidade. E acho muito curioso que é... O gajo é daquele género, agarrem-me senão eu mato. O gajo está lá e eu dou cabo de ti, dou 3 peras, não sei o quê. Porque a postura dele, de peitinho feito, que é, sou eu que defendo os vossos interesses. Meu, tu não és a única pessoa a defender os interesses. Mesmo que tenhas esse propósito, mas é o assambarcamento, o que os americanos chamam self-righteousness, né? Que eu é que sou o único gajo capaz de trazer justiça. Que é de uma arrogância, de uma falsidade gigantesca. Mas depois, porque assim, as pessoas não se definem apenas pelo que dizem. Definem-se pelos seus atos. Boa, Chagas Freitas. Não, mas é verdade, mas isto é, sim, mas isto é uma das regras da criação boa literária, sim. que é do guionismo. Ainda ontem no Batman, vi o Batman Origins, ontem ele dizia isso, essa frase. Sim. É assim que acaba o filme, quase. Mas em termos de construção, para quem gosta de escrever ou de ler, de construção narrativa, de séries, claro. Não tu podes dizer, tu podes mostrar o gajo vestido, é um gay, vestido de roupinha, não sei o quê, apertada, a falar de uma forma afetada. Tu estás apenas a caracterizar a personagem, não estás a definir o seu caráter. Sim. E depois o que é que ele faz numa situação em que... Ele está a levar no cu por 50 cêntimos. Em que é insultado pelos miúdos de rua que lhe chamam gay. Foge ou vai enfrentá-los? E isso define quem tu és. E neste caso, basicamente, o que se percebe do André Ventura é que não só é mais caguinchas do que ele diz, como... gosta da guita que ganha na CMTV e prefere falar de futebol do que do futuro do Portugal nas eleições na Europa. Sim. E é um gajo, não sei até que ponto, não sei como é que estão as sondagens, não vi nada, não sei até que ponto ele pode ser eleito. Mas se for eleito, lá vai ele ganhar os 20 mil euritos, lá para fora, que deve ser o objetivo dele, não é? Com 20 e tal deputados, não sei se o gajo... São 24 ou 25, não é que nós temos? Não sei ao todo. Não sei se o gajo vai ser eleito. Não sei. Epá, tens gajos que estavam lá... Pois, não sei. O Marinho e Pinto está lá, estás a ver? Sim. E não sei se o André Ventura não vai ter mais votos que o Marinho e Pinto. Não sei. Não sei como é que é dividido depois, se é percentagem... Eu não sei, eu vou dizer uma coisa. Eu, por mim, não ia votar em branco, mas vou perceber... Se eu, por causa das questões de matemáticas, imagina que dizem, se votares num partido grande, é mais provável que estes partidos não elejam. Ou se votares num outro partido pequeno, é mais provável. Vou ver qual é que é a matemática,
porque se o meu voto, já que ia ser em princípio em branco, se puder ser para impedir qualquer possibilidade de um destes gajos ir para a Europa a ganhar-se 20 mil euros, faz voto isso. Curiosamente, sabes que os eurodeputados portugueses são os que trabalham mais no Parlamento Europeu. Saiu agora, saíram 2 estudos, eles têm um algoritmo que analisa no Parlamento Europeu. Das propostas que metem. Também trabalhar muito não quer dizer que seja trabalhar bem, não é? Também temos que ver isso. Mas acho piada que o Marinho e Pinto, na altura, teve aquela polémica que achava obsceno o ordenado dos eurodeputados, mas ficou lá a ganhar o dele e vai-se recandidatar. Mas era obsceno e pornográfico, ganhar 18 mil euros por mês. E portanto acho uma piada. Uma coisa é, estás lá, estás a conseguir mudar alguma coisa, pronto, olha. Ele até pode doar o ordenado dele e o gajo não saber. Eu vou-te ser sincero, tendo em conta a importância do que se faz na Europa, portanto, e o Parlamento Europeu tem uma função legislativa e orçamental e portanto, supostamente criar coisas que são importantes para uma política europeia, e até na votação do Presidente da Comissão. Se as coisas funcionassem como deviam, tendo em conta a responsabilidade que eles têm e que vivem numa cidade muito cara e que precisam de voar para trás e para a frente... Sim, mas isso ainda deve ser ajudas de custo depois, percebes? Pois, não sei, mas estou a dizer isso. Não me choca que eles ganham muito bem, não me choca... Eu também não me choca. O problema os políticos choca muito mais o Berardo, não é? Dar um nó cego a toda a gente, continuar a ter empresas imobiliárias que fazem milhões, dos quais é presidente do Conselho Executivo, não é honorário, e depois o filho dele é que tem os milhões e as casas e não sei o quê. Isso sim é chocante. Sim, os políticos ganharem muito bem têm uma coisa boa, que é são menos corruptíveis, porque são menos... é mais difícil convencê-los através do dinheiro, não é? Porque eles já ganham bem. Mas tem um mal, que é atrás parasitas, como o André Ventura e como outros gajos que só fazem isso pelo dinheiro. Portanto, há ali sempre uma cena. E depois é outro lado, que é quebrar um bocadinho a empatia. Como é que tu, ganhando 20 mil euros por mês, vais estar a legislar sobre o ordenado mínimo, percebes? Como é que tu tens essa empatia? Acho que perdes um bocado. Bem, mas, e então... Está bem, mas repara uma coisa. Agora, também acho que deve ser um trabalho bem remunerado. Mesmo que tu ganhes menos, não ganhes os 20 mil euros, ganhes o suficiente para viveres, isso não deixa de atrair pulhas que querem dinheiro. Porque tu não é apenas o salário que tu ganhas, quando tu sais de um governo... Não, os contactos. Claro, sim. Quantos ministros não saem e vão ser consultores, consultores das grandes empresas de advogados, que é, vem o senhor da Guiné... da Guiné, as empresas de energia, administradores da Guiné Equatorial, precisa de abrir cá um negócio e não sei o quê. Fazes a ponte, toma lá 100 mil. Sim, claro. Mas é difícil, não é? Gerir. Idealmente a política devia ser missão, não é? Devia ser uma coisa que tu vais por missão. Mas também, se queres ter os melhores, também tens que muitas vezes lhes pagar bem. E o que é que achaste do Berardo? À partida vou fazer hoje a crónica, eu não entrei sobre isso, mas ainda nem sei como é que vou pegar naquilo. Mas achei... Ou seja, eu respeito um gajo que aldraba bancos. O problema é que quem paga somos nós. Pois. Esse é o grande problema. Se o banco tem ido à falência e ninguém era prejudicado, a não ser os administradores do banco, que andam a meter ao bolso e a foder a economia, e que deram os empréstimos. Eu estava-me a cagar e achava, sim senhor, este gajo é um boss. O problema é que os outros é que pagam. Isso é que é chato. E a postura dele e aquela arrogância e sobranceria dele e aquelas respostas que o gajo... Estava toda a gente parva com as respostas dele, não é? O gajo dizia, eu não devo nada a ninguém. Eu acho que o gajo, sabes que... eu acho que muita gente deve estar em casa a dizer, apetecia-me era ir apanhar o gajo e dar-lhe um tiro ou uma coisa do género, não é? Eu acho que o melhor castigo era obrigar o gajo a ser pobre, mas pobre à séria. Metê-lo tipo deixá-lo numa favela da Nigéria e dizer, agora, dizer merda. Agora, resta saber se o que ele fez é fraude ou é só incompetência dos bancos de verificarem as coisas. Segundo o que eu percebi, é complexo, é fraude, é incompetência, é coisas que são moralmente incorretas, mas que não estão previstas na lei, e é engraçado, porque o primeiro-ministro veio dizer que está ultrajado, e não sei o quê. O presidente também. A questão é... O presidente que considerou o Berardo a pessoa mais importante em 2010. O gajo é comendador, não é? Mas eles esquecem-se que muitas das coisas que ele fez pôde fazer porque não estão legisladas. E se o Parlamento atuasse, não é? Uma coisa... Se é uma coisa que não consta da lei, não é crime, tu podes fazer, ainda que seja moralmente ou eticamente incorreto. E houve coisas que ele fez assim. Portanto, em vez de estarem, ele foi ali, desrespeitou-nos,
impeçam mais pessoas de fazer isto. Cena que ele fez com a fundação, de dar os títulos da fundação, e afinal a fundação não tem o direito sobre as obras, ou seja, não vale nada o que ele deu. Sim. Pá, e a forma como ele se ri lá, sim, como então pode mudar a administração. Eles que estão. E quando aumentou o capital social sem os outros gajos estarem lá, aproveitou, não convocou os gajos para a reunião, é tudo umas maroscas e dilo com aquele... Eu não tenho nada, eu estou a fazer Mas mais destaque São Miguel, não é da Madeira. Que ele pareceu o Trump. Ou seja, a falar. Sim. Tipo, claramente não é o homem mais articulado do mundo. Porque é mais inglês. O gajo não deve falar muito português. E o advogado sempre a dar-lhe cotoveladas. Tipo, já chega. É um dos advogados mais caros de Portugal. Estás a dizer merda. Sim. Porque, olha, mal fora. Se o gajo tivesse um advogado nomeado pelo Ministério Público, era estranho. Mas aquilo, pá, é cómico. Parece uma sitcom, não é? Parece uma sitcom, porque tu tens uma casita e deixas de pagar 2 ou 3 rendas de 500 paus e ficas sem a casa. Sim. É verdade. Pá, isso... Mas eu estava a pensar nisso, que era o negócio do banco, do crédito de habitação, é uma cena tão mafiosa. Porque imagina que os bancos conseguiram tornar num negócio isto, que é, olha, eu vou-te emprestar a guita, tu pagas-me, vais pagando ao fim da tua vida toda, estás a ver? No fim pagas-me o dobro daquilo que eu te dei, mas é pá, prestações levezinhas. O que é que acontece? Se tu não conseguires pagar, eu fico-te com a casa. E ok, mas então podemos vender a casa e eu pago só o que devo e dás-me o resto. Não, fico com a casa toda. Fico com a casa toda e tu vais para a rua. É isto. O banco conseguiu tornar legal este negócio. Pá, este negócio é bué mafioso. Porque eles não te devolvem o excedente. Tu basta não pagas ali o coisa. Eles ficam com tudo e estão-se a cagar. Sim. E num caso destes gajos que deve 1.000 milhões, só à Caixa 300 milhões e mais os outros, a cena do BCP e o caraças. Pá, 1.000 milhões e ninguém lhe tira nada porque ele não tem nada em nome dele. Mas depois tem um filho, tal como o filho do Luís Filipe Vieira também tem. Não, e está em nome das empresas. Sim, e as empresas têm os outros administradores. E são empresas de responsabilidade limitada, não é? Pois, então é uma palhaçada. Estava a pensar uma coisa. Eu acho que sou completamente a favor da iniciativa privada. Acho que o Estado tem que ter, além de regular, pode participar em alguns setores. Mas imagina que se criava, não faço a mínima ideia, se calhar estou a dizer uma barbaridade, criavas um fundo, não é? Da habitação, que era tu pedias um empréstimo ao Estado para comprares uma casa. Caixa Geral é um bocadinho. Sim, mas tinhas um empréstimo ao Estado, imagina, pagavas juros na mesma, mas, por exemplo, se acontecesse tu não conseguis pagar, não tiravam a casa. Sim, epá. Será que isso era possível acontecer? Se calhar estava com o economista e me dizia, pá, isso era péssimo para a economia, por isto, por aquilo. Sim, e o que é que acontece? Quando tu tens isso, tu vais ter os chicos espertos que também pedem empréstimos e depois não os pagam. O problema depois é esse também, não é? Então, mas não os pagam, ficam sem a casa. Mas tu estás a propor uma em que não ficas sem a casa. Está bem, mas recebes o que pagaste. Pronto. Se ele pagou 2 prestações, porque é um negócio milionário, principalmente. Pá, houve ali aquela altura da crise das casas imobiliárias, que é uma coisa agora. Tu compraste uma cena de uma casa de 200 mil e a casa agora vale 400 ou 500 em muitos casos. E já pagaste 100 mil. E tu já pagaste 100 mil e o banco vai lucrar 400 mil euros contigo. Quando podia bater os juros, mas dava-te os 200 mil. Claro. Pronto, dava-te a ti. Claro. Mesmo que aquilo fosse vendido em leilão, a preço mais barato. Mas aquilo não, é tudo para a gente, a gente quer tudo, a gente precisa de tudo. Claro. E é um negócio. Agora, obviamente que é preciso, não é? O crédito de habitação ainda assim é do crédito que faz mais sentido existir, apesar de que lá fora, na maioria dos casos, ninguém compra casa, não é? Mas, por outro lado, se não houvesse crédito de habitação, as casas não eram tão caras. Porque não podiam esticar os preços. Não é? É verdade. Não podiam. Porque as casas não valem aquilo que pedem. Mesmo quando estavam em baixa, não valem aquilo que pedem. Uma casa não há razão nenhuma para valer aquilo. Por isso é que eu estou à espera das impressoras 3D que imprimem casas, como já estão fazendo na China. Compras uma casa por 2.000 euros. Desde que tu, como cidadão, passares a ter o poder de comprar uma casa por 2 ou 3.000 euros. Pronto, uma casa de merda também. Não, fixe, uma casa fixe. Sim, mas que há 2.000 euros uma de merda por 50 mil uma incrível. Não é? Só for a proporção. Sim. Porque, e quando chegar isso, porque as pessoas hoje em dia trabalham para a casa, não é? A maioria das pessoas trabalha para ter uma casa e conseguir pagar as contas da casa. Se tu conseguires eliminar isso, há uma liberdade total muito maior de tu escolheres o que é que queres realmente fazer, o que é que não queres, de poderes tirar um tempo porque tens as contas pagas. E a habitação e o crédito da habitação é uma prisão que toda a gente tem, toda a gente vive. E
E é uma merda. Não Olha, vale. já viste o Avengers Endgame? Não, ainda não. Não falámos disso aqui ainda, pois não? Acho que não. Ok. Está bem. Já falámos por alto, acho. Sabes que acho que foi o filme até agora com o maior box office de sempre. Sim. Bateu o Titanic, não foi? Acho que sim. Okay. Mas não vi. Já viste? Também não. Também não. Comecei-me a desinteressar por filmes. Ainda por cima tens que ver tipo 24 filmes para perceber a história. Mas... Pois, acho que isso é que já falámos aqui. E o Game of Thrones? Não. Nunca viste? Nunca vi nenhum episódio. Peço desculpa. Mas as pessoas... Mas vejo toda a gente ao rubro Sim, à segunda-feira. sim. Mas ouvi dizer que este episódio foi uma merda. Eu não achei nada que foi uma merda. Não achei. Dizer que o argumento foi uma merda. Mas ouvi o pessoal dizer que foi o melhor episódio da temporada. Não. Eu acho que as pessoas... Aquilo é a última temporada? É. Supostamente. As pessoas afeiçoam-se a certas personagens e não sei o quê. Depois elas morrem. Não é isso. E querem que no final os bons ganhem. E há uma coisa que eu sempre gostei nesta série, como eu já disse aqui, nem sequer é a minha série preferida de todos os tempos, mas acho que claramente quebrou com uma série de paradigmas e trouxe outros novos, já para não falar do nível da produção, não é? Que é incrível. Não estou a falar só de efeitos especiais, ou seja, da construção dramatúrgica dos episódios. Não é? Gostes ou não, um ou outro momento, dificilmente, não há muita gente que consiga fazer aquilo naquela proporção. Imagina que me diziam assim, queres ir trabalhar como showrunner para o Game of Thrones, ou até escrever um episódio, e eu dizia, como showrunner nunca aceitaria, porque não tenho capacidade disso, e mesmo escrever um episódio, dizia, não, que quero escrever, mas quero com um guionista que já tenha trabalhado no Game of Thrones. Porque eu pedia para me pagarem primeiro e enviava-lhes o episódio depois. É uma merda. Porque é outro nível, percebes? Claro. Não, é outra cena. E precisas de muita estaleca para fazer aquilo. Mas as pessoas estão à espera, mesmo sendo uma série que rompeu esses paradigmas e mata muita gente, estão à espera de um final redondo. E a questão é, esquecem-se de uma merda. É que naquelas personagens, praticamente todas elas, não são boas ou más. Percebes? Há umas que são más e fazem coisas boas, e mais do que tudo... até vi no outro dia um meme que era de um gajo que era o pior de todos, que era o Ramsey, dizia if you're waiting for a happy ending, forget about it. E era uma cena em que o gajo estava a torturar outra pessoa. E essa é a história, porque isto é uma série. Esta série não é sobre dragões. Esta série é sobre poder e sobre bastidores de poder e sobre a natureza humana. Não é? E eu acho que o final, já houve aqui uma série de... Ou seja, basicamente, e para não haver spoilers para quem não viu este episódio, há uma personagem que várias pessoas meteram o nome dessa personagem aos filhos. Sendo que essa personagem, apesar de ser boa, também já fez cenas, e agora é possível que essa personagem... Vá com caralho. Não é para caralho, que seja má para caralho. Tipo Hitler style, estás a ver? Sim. E agora a tua filhinha, ou filhinho, vai-se chamar... essa merda. Toma lá. É assim. Falar em filmes de... Eu acho que um dos patrões fez-nos essa pergunta, que era o novo filme do Diogo Morgado, de ficção científica, o Solum. Já viste o trailer? Não. Vi o trailer. É? Solum? Ok. Acho que é Solum. É. Sabes que admiro a iniciativa, mas aquilo parece estar horrível. Sabes que o Diogo Morgado... Mas admiro a iniciativa de teve há muitos coisa diferente anos, há 2000, portanto, há quase 20 anos, quando era mais miúdo também, escreveu uma peça de teatro, escreveu entre aspas aéreas, e houve um gajo da redação onde eu trabalhava que foi ver e disse, isto é o Breakfast Club, filme. É um filme dos anos 80. Sim. E confrontou o gajo e ele disse, ok, eu percebo, é parecido, mas o meu passa-se numa cave e o deles passa-se numa sala de aula. Giro. Às vezes, no outro dia acusaram-me de plagiar o Bruno Nogueira. E depois de um post que eu pus, que era... Foi uma cena que eu escrevi, que era como se tivesse acontecido alguma coisa em casa. Tipo, tocou... Sim. Depois no fim era tipo... Eu nem tenho telefone fixo em casa. E depois pus no fim uma... Tipo, os meus bilhetes à venda aqui. E o gajo já... olha o Bruno Nogueira. E eu, não, isto é o Guilherme. Ele também era da Braca, mas é diferente. E o gajo depois manda-me mensagem a dizer, não leves a mal aquela minha piada, só como vi aquilo do Bruno Nogueira há tão pouco tempo, tão parecido. E eu, olha, não vi, mas acontece, mas o que é que ele fez? Já agora quero saber. E o gajo, ele também disse na quarta-feira que ia anunciar uma coisa nova e depois anunciou a data no Altice Arena. E tu também escreveste aquele texto e no fim anunciaste a data. E eu ainda tive... Estou a ter um brain freeze. Sim, ou seja, plágio é eu anunciar uma data, porque o Bruno também tinha anunciado uma data, percebes?
Percebes o nível de demência? Eu já tinha escrito a mensagem, tipo, a chamar-lhe todos os nomes, tipo, o meu ganda burro. Mas depois pensei, caguei. Nem me vou dar ao trabalho. Mas eu agora tive uma coisa que se calhar tu já tiveste, porque tens muito mais seguidores, que é com os conteúdos patrocinados da editora, especialmente a editora que patrocina os posts do livro, chegas a muito mais pessoas e as pessoas não fazem parte do meu círculo. E pá, eu acho que há pessoas que comentam aquilo, como a seguir comentam o anúncio das salsichas nobres que lhe aparece no feed. Sim, é igual. Pá, e é tudo género. Metem. Que não tem nada a ver, metem tipo emojis de cãezinhos a dançar. Sim. E havia Isso é a faixa 50, 60 para cima. Sim, e havia uma senhora que dizia: meu querido sobrinho, Hugo Gonçalves, não sei o quê. E eu disse: pá, pensei. Vi a foto, não reconheci a mulher. Tia não podia ser porque eu conheço os meus tios, não é? Só tenho uma tia. Depois pensei, pá, será tipo uma prima, uma amiga da família? E fui ver, nunca vi aquela mulher. E aliás, pelas fotografias que eu vi, claramente não faz parte da minha biografia nem da minha história. Sim. E eu, entretanto, falei com um amigo meu que também escreve, que também é relativamente mais conhecido até do que eu. Pá, e o gajo disse, pá, não tens ideia das quantidades de pessoas que dizem primo e não te vejo há não sei quanto tempo. E eu acho que não é para meter conversa, é na cabeça delas, elas estão a confundir com alguém. Não, eu acho que isso acontece nas partilhas, acho eu. É? Ou seja, eu recebo muitos desses comentários que é, alguém partilha o post e aquilo aparece no feed da outra pessoa que compartilhou. E essa prima ou tia dessa pessoa comenta, só que não comenta na partilha, comenta no geral. E então, em vez de comentar na partilha e estar a responder diretamente à tal pessoa que partilhou, não, põe no geral. E então eu recebo muitos desses comentários. Sim, mas esta mulher tinha o mesmo apelido que eu, Gonçalves. Pois. Então aí é diferente, sim, então é diferente. Então viu o Hugo Gonçalves, ela tem um sobrinho Hugo Gonçalves e pensou. Não viu a foto. Sim. Mas como é que tu achas que o teu sobrinho escreveu? Tipo, não podes ver aquilo, não podes ver com atenção nenhuma. Vês o Gonçalves e pões. Vês e pões. Por isso é que devia haver uma licença para utilização das redes sociais. Mas pronto, mas é um mundinho. Mas esse gajo estiver a pensar, esse gajo fez alguma cena parecida e eu não sabia. Sim. Olha, eu fiquei parvo, tipo, mas que caralho, mas agora porque ele disse que ia anunciar uma coisa e anunciou, e tu fizeste um texto em xixorice e para depois anunciar a data. E eu, caralho, zero. Mas é que não vale a pena, sim, essas pessoas nem vale a pena argumentar que é uma burrice do caralho. No outro dia aconteceu outra coisa, que foi um amigo meu postou o meu livro e fez um comentário positivo sobre o livro e não sei o quê. Veio um gajo a seguir e diz: do meu livro o senhor Tiago não disse nada, que eu mandei-lhe um livro e não veio aqui comentar para o Facebook. E depois diz, nem sequer agradeceu. E o Tiago respondeu-lhe e disse-lhe: para já tu mandas um livro a uma pessoa, estás à espera que ela vá comentar no Facebook? E mais tens a lata de ir dizer que ele comentou outro livro? Pá, as pessoas estão malucas da cabeça, estão malucas. E o Tiago disse: olha, o livro era uma merda. Fui ver, sim, era isso. Ou então como a história de um crítico brasileiro que estava sempre o gajo a chatear: já leu um livro, e ele um dia chegou ao pé dele e disse: olha, não li e não gostei. E o Tiago disse: não só eu lhe agradeci, que estive a ver a nossa troca de mensagens aqui no Messenger, portanto agradeci-lhe. Agora, o senhor não pode estar à espera que eu leia tudo o que mandam, porque não faz sentido. Ou seja, isso é de um egoísmo. Quando eu dou, para já, eu raramente dou o meu livro a alguém, porque não me quero impor. Mas quando eu dou, eu nunca estou à espera que a pessoa leia. Eu nunca virei para alguém e disse: então, leste o meu livro? Ainda jamais. Ainda não li. Sim. Mas a Xana já vai meio. E está a gostar. E as pessoas acham que têm propriedade sobre ti. Sim. Mas pronto, onde é que nós... São uma merda, menos as pessoas que ouvem este podcast. Estava a pensar fazer o sorteio dos livros. Estive aqui a pensar numa solução. O que é que tu achas? Tu vais pôr isto ainda hoje, terça-feira? Sim, se tudo correr bem. Entre que horas? Lá para as 8. Não, por acaso hoje não sei se vou conseguir, mas à partida sim. Não, sabes porquê? Porque eu estava a pensar, não vale a pena estar a fazer o sorteio entre todas as pessoas do Patreon, porque se calhar há pessoas que não leem ou que não querem o livro. Portanto, eu tinha pensado numa janela de tempo, tipo, se eu soubesse, tu punhas isto a partir de uma hora, dizer: olha, entre as 10 e as 10h30, quem mandar uma mensagem, os primeiros a mandar uma mensagem a dizer que era um livro, as 2 primeiras pessoas que recebem um livro. Mas aí também é difícil, vais alienar um bocadinho, porque... mas dizer aqui... Porque depois onde é que as pessoas vão pôr? Porque há muita gente que ouve numa plataforma noutra. Não, mas as pessoas ouvem aqui e a partir do momento em que estão a ouvir, estejam preparadas e nós dizemos qual é que é o sítio onde elas têm que mandar a mensagem.
Mas nem as pessoas não vão ouvir logo quando tu carregas. Sim, mas acho que devia ser por todos os patronos. Então tá bem. Acho que é mais justo. Então pronto. E acho que a partir de quem contribui para este podcast, mesmo que seja alguém que não lê regularmente, terá a curiosidade em ler o teu livro. Sim, ou então pode oferecer, pode deixar lá para aqueles jantares de aniversário que não teve tempo para comprar nada, pega no meu livro e oferece. E põe. Tá bem. Então, e podes fazer... faz figurão na praia, percebes? Na praia é um livro bom para levar na praia. Sim, então vamos fazer um sorteio. Faz o sorteio. Sim. Próximo episódio, anuncia-se. Está bem. É isso. Tá bem. Sacamos lá a lista dos patronos. O que até fica aqui, imagina, têm 5 dias para se inscrever como patronos, tipo uma rifa. Sim. E podem se inscrever como patronos, pode ser só $1 por mês, e ficam habilitados ao sorteio da próxima semana. Fazemos o sorteio só no fim de semana, que é para as pessoas terem tempo de se inscrever como patronas, se quiserem patrocinar, depois podem retirar, só mesmo para o sorteio do livro, mas depois já que lá está, deixem lá estar, é €1 por mês, ninguém nota. E é isso. Pronto, acho que podemos fechar. Podemos fechar. Podemos. 23 de maio, Faro, vou estar aí, Teatro das Figuras, vejam lá isso. Depois nunca vens ao Algarve, não enchem aquilo, não. Depois a gente conversa. Cá está. Nossa Senhora, comediantes não vão ao Sul, porque pois, não têm. É isso. Não têm crentes. Dia 24 de maio vou estar no Porto, na livraria Flaneur, às 6:30 da tarde, sexta-feira, e quem vai apresentar o livro é o João Goberno. E sabes onde é que eu vou estar no dia 24 de maio? Vou estar com o Louis C.K. Seu cabrão. Vou estar com ele, de mão dada. A bater-lhe uma punhetinha. Ele a bater-me uma a mim, eu bato-lhe uma a ele, e vamos fazer uma coisa diferente. Sim. Fazer uma coisa diferente. E é isso. Muito bem, até para a semana. Deus, até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.